Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Então hoje a gente vai começar a ver um pouquinho sobre essa questão de controle por alocação de polos para sistemas lineares e variantes no tempo. Que a ideia dessa, dessa, desse vídeo aqui é só dar uma noção no que seria alocação de polos, por que controlabilidade é importante. Não vou focar na técnica em si. Tem outros vídeos, outros materiais que ensinam as técnicas de locação de polos por Ackermann, por transformações, de Lyapunov. E aqui eu vou focar mais na questão geralzona do que seria o controle por alocação de polos. A ideia é a seguinte: vamos supor que eu tenho um sistema, uma dinâmica linear e variante no tempo, x são os estados, a e b matrizes conhecidas, e vamos supor que eu tenha aqui a leitura dos estados do sistema. Vamos supor que meu sistema, que é representado como função de transferência, está meio que um abuso de notação, mas tudo bem, e que eu tenha a leitura completa dos estados. E o meu sinal de controle, o de t, ele vai ser composto pelos estados multiplicados por um vetor de constantes. Então, por exemplo, se o vetor de estados, eu tenho três estados, supondo que meu vetor de estados é o x1, x2, x3, então tem três estados, sistema de terceira ordem. Se eu for fazer um controle por realimentação de estados estático, eu vou definir um vetor de ganhos constantes, k1, k2, k3, de forma que k vezes x vai ser esse vetor multiplicado por esse vetor, que vai dar k1 vezes x1 mais k2 vezes x2 mais k3 vezes x3. Então, o sinal de controle vai ser simplesmente a ponderação dos três estados, e cada ponderação é o que a gente vai definir aqui para garantir o nosso requisito, que no nosso caso aqui vai ser a estabilidade. Então parece que esse é um controle não muito bom, porque a gente está simplesmente pegando os estados dos sistemas e multiplicando por constantes, mas há muitas razões para dizer que se eu tenho um sistema linear variante no tempo, esse é o melhor tipo de controle que eu posso ter. No sentido que, se ele satisfizer umas propriedades, por exemplo, controlabilidade, então com esse controle simples, eu posso fazer o que eu quiser com o meu sistema. Eu posso fazer com que o meu sistema controlado tenha o comportamento que eu desejar, do jeito que eu quiser. E isso me dá muito poder de controle. O problema é que eu estou supondo que eu estou lendo todos os estados do meu sistema. Isso quer dizer que no sistema de ordem 10 eu precisaria ter uns 10 sensores lá no meu sistema. E isso pode ser muito caro, pode ser impraticável, pode ser impossível. Então, caso eu não tenha esses estados, existem outras estratégias, como utilizar observadores de estados, mas eu não vou entrar nesse foco aqui. Aqui eu vou supor que eu tenho a leitura de todos os estados. E só a ideia é mostrar por que isso aqui é um controle tão bom assim, porque que a alocação arbitrária é garantida no caso de controlabilidade. Eu vou demonstrar, por exemplo, não é bem demonstração, mas tudo bem. Então, se eu tenho essa dinâmica de sistema, AX mais BU, se eu troco U por Kx, eu vou ter que AX mais B vezes Kx, que deixando em evidência, minha dinâmica fica dessa forma aqui, x ponto igual a A mais BK vezes x. Qual que é o meu objetivo nesse caso? É definir o vetor K de maneira que os autovalores dessa matriz, que é uma matriz de malha fechada, sejam os bons valores que eu quiser. Então, eu preciso garantir que ela, não só que ela seja Hurwitz, mas, ou seja, que todos eles tenham partição negativa, que isso garante estabilidade, mas se o meu sistema for controlável, ou seja, se a matriz de controlabilidade tiver rank cheio, todas aquelas questões que a gente em algum momento viu de controlabilidade forem satisfeitas, então quer dizer que eu consigo alocar os polos do sistema em qualquer ponto do plano complexo. Ok? Existem várias técnicas para isso, como eu já comentei, Ackermann, transformações, similaridade. Eu vou mostrar aqui o mais básico do básico do básico, só para mostrar por que isso é verdade. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui, 0, 2, 3, x mais 0, 1, u. Esse sistema aqui é controlável, vocês podem verificar depois. E qual que é o meu objetivo? Eu quero fazer um sinal de controle u igual a k1, k2 vezes x, nesse caso aqui é um sistema de ordem 2, de forma que os polos do meu sistema sejam, não sei, por exemplo, menos 1 e menos 2. Vamos ser bem criativos aqui. Eu faço essa alocação, eu faço essa análise com base no polinômio característico do meu sistema, em malha fechada. O que é polinômio característico? O polinômio característico é polinômio, né? Então, delta
de A é o polinômio característico, que é o polinômio cujas raízes, quando eu faço em lambda, que vai ser o determinante de lambda I menos A, é o polinômio cujas raízes são os polos do meu sistema. São os autovalores da minha matriz, são os polos do meu sistema A, no caso. Tá? E o que eu desejo? Eu desejo que o meu polinômio característico, vou chamar aqui de delta D, que é o desejado. Eu quero que o meu sistema malha fechada tenha polos em menos 1 e menos 2. Então, esse é o meu polinômio característico desejado. Eu quero que os polos dele sejam menos 1 e menos 2. Ok? Então, eu coloco dessa forma aqui. Ou, em outras palavras, eu quero que meu polinômio característico seja dado por lambda quadrado mais 3 lambda mais 2. Eu desejo que o meu sistema malha fechada, quero determinar um valor de K, tal que esse sistema aqui em malha fechada tenha esse polinômio característico. Ok? Então, guarda esse cara aqui. Quando eu faço, por outro lado, A mais BK, o que é A mais BK? É A mais B vezes K. Isso aqui é o meu sistema, A mais BK, que vai ser dado por 0, 1, 2, 3, vamos fazer um pouquinho de passo a passo aqui, mais 0, 0, K1, K2, esse aqui, esse produto, que vai dar, no final das contas, fazendo essa soma aqui, vai dar 0, 2 mais K1, 1, 3 mais K2, ok? Então, eu quero que essa minha matriz, que é uma matriz em malha fechada, matriz A, eu coloco CL, em inglês closed loop, que seria matriz A em malha fechada, tá? Malha fechada, tá? Eu quero que os autovalores dessa matriz sejam menos 1, menos 2. Em outras palavras, ótima palavra, eu quero que o polinômio característico seja dado por essa expressão aqui, porque daí eu vou ter as raízes menos 1 e menos 2. Como que eu faço para forçar isso? Vou calcular o polinômio característico dessa matriz. Então, o polinômio característico de ACL, da minha matriz em malha fechada, vai ser o determinante de lambda I menos matriz em malha fechada, que vai ser, vamos calcular aqui, determinante de lambda menos 0, lambda menos 0 menos 1, menos 2 menos K1, lambda menos 3 menos K2. Esse aqui é o lambda I menos A, lambda de identidade, então lambda só no diagonal principal, menos a matriz. Então aqui eu tenho todos os elementos da matriz A negativos por causa desse menos aqui. Quando eu faço esse determinante de 2 por 2, né, coincidência que eu escolhi esse cara aqui, menos isso aqui, que daí eu vou deixar mais menos 2 menos K1, muito bonito, né, aqui, que vai ser dado por, fazendo as substituições ali, mais lambda que multiplica menos 3 menos K2, mais menos 2 menos K1. Então, esse é o meu polinômio característico do sistema malha fechada, meu sistema controlado. E o que eu quero? Eu quero que ele seja igual a esse polinômio característico aqui. Quando dois polinômios são iguais? Quando todos os coeficientes são idênticos. Então, eu quero que menos 3 menos K2 seja igual a 3, que é quem está com lambda igual a quem está com lambda. Quem está sozinho, menos 2 menos K1, seja igual a quem está sozinho aqui. E o termo lambda quadrado, ele já é igual a lambda quadrado, 1. Muito bem, então está show de bola. Então, o que eu preciso fazer? Resolver esse sistema de equações. Menos 3 menos K2 igual a 3. E menos 2 menos K1 igual a 2. Né? Então, tem que resolver esse sistema de equações. E o sistema de equações vai me dar que K2 é igual a menos 6. Daqui, K1 é igual a menos 4. Portanto, meu ganho de alimentação de estados é menos 4, menos 6. Né? Vamos verificar? Então, quais seriam as matrizes do sistema? A é 0, 1, 2, 3, o B é o 0, 1. O K, que eu calculei, é menos 4, menos 6.
Então, os autovalores de A mais B vezes K, menos 1 e menos 2, que são os autovalores que eu queria. Muito bem. O que é interessante a gente ver? Eu defini menos 1, menos 2, isso implica em alterar esses coeficientes aqui. Se eu quisesse outros valores de polos, eu teria outros valores de coeficientes aqui. Porém, esse cara aqui, que é a matriz de malha fechada, vai ser a mesma independente dos polos. Aqui ainda não entrou a informação dos polos que eu desejo, só entrou sistema malha fechada, a própria dinâmica do sistema controlado de maneira genérica para qualquer K, K1 e K2. E esses valores aqui, esse lado aqui do polinômio, que eu tenho o polinômio controlado, ele está mostrado aqui do lado esquerdo desse meu sistema de equações. E o lado direito do sistema de equações, ele é dado pelos valores dos coeficientes do meu desejado, né, que são os polos que eu quero aqui. Então, se eu tiver outros valores de polo, eu vou ter outros coeficientes. Só que, dependente dos valores que eu tiver aqui nesse polinômio, eu sempre vou conseguir achar uma solução. Eu vou ter valores de K1 e K2 que resolvem esse sistema. Então, por isso que eu digo que tem uma alocação arbitrária. Independente de onde eu quero que sejam os polos, mesmo que eu quero que sejam instáveis, não vejo motivo para isso, mas mesmo que fosse o caso, eu vou ter uma alocação arbitrária, eu consigo colocar onde eu quisesse. E eu consigo garantir isso, que a alocação vai ser arbitrária, se o meu sistema for controlável. Ok? Agora, se o sistema não for controlável, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho alocação arbitrária. Eu até consigo alocar meus polos em alguns pontos, mas vão ser pontos muito predeterminados, muito específicos. Eu não consigo fazer alocação arbitrária onde eu quiser. Alguns polos vão ficar travados nos pontos que eles estão. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse sistema aqui. Esse sistema ele não é controlável. Como que eu posso fazer para verificar? Vamos vir aqui. A igual a menos 1, 0, menos 3, 2. B igual a 0, 1. A matriz de controlabilidade desse sistema é dado por isso aqui que não tem ranking completo. Uma das linhas é tudo igual a 0, né? Ou basta ter uma linha ou uma coluna linearmente dependente a outra, que ele não é controlável. Ok? Bom, então quer dizer que eu não vou conseguir calcular? Vamos dar uma olhada no que acontece. Eu não vou nem colocar os polos desejados no momento. Eu vou analisar o A mais BK. O que é o A mais BK? O A mais BK vai ser dado por aqui, menos 1, 0, menos 3, 2, mais BK, que vai ser menos 1, 0, menos 3 mais K1, 2 mais K2. Nossa, belo K. Né? Isso aqui é uma matriz de malha fechada. Muito bem, até aqui tranquilo. Vamos calcular o polinômio característico dessa matriz aqui. Qual que vai ser o determinante de lambda i menos a matriz em malha fechada? Vai ser o determinante de lambda mais 1, 0, 3 menos K1, lambda menos 2 menos K2. E o determinante desse cara vai ser diagonal principal, lambda mais 1 que multiplica lambda menos 2 menos K2, menos 0, diagonal secundária. Que dá lambda ao quadrado, mais lambda que multiplica menos 1 menos K2, mais menos 2 menos K2. Certo? Esse aqui é o sistema, o polinômio característico do sistema malha fechada. O que acontece aqui? Vou ter duas equações, então eu vou ter que esse cara é igual a um número, esse cara aqui é igual a um número, só que eu só tenho uma incógnita. O K1 sumiu dessa minha equação. Quer dizer que o primeiro valor do vetor de ganhos aqui não vai influenciar em absolutamente nada no meu sistema, ele só está dependendo do K2, que é o segundo ganho. Isso vai fazer com que eu não consiga fazer uma alocação arbitrária. Se eu quiser, por exemplo, que eu desejo polos em menos 1 e menos 2, como a gente queria, ou seja, lambda quadrado mais 3 lambda mais 2, eu vou ter que resolver esse sistema de equações aqui. O menos 1 menos K2 igual a 3, menos 2 menos K2 igual a 2, certo? E aqui da primeira equação eu vou ter que K2 é igual a menos 4, da segunda equação que K2 é igual a menos 4.
Opa, deu certo, consegui uma solução. Então quer dizer que eu consegui estabilizar o sistema. Tá? O sistema aqui eu não comentei, mas os autovalores dele são 2 menos 1, ele é instável. Eu consegui deixar ele estável, consegui estabilizar ele. Por outro lado, se eu quisesse, outro exemplo, desejo polos em menos 2 e menos 3, então meu polinômio característico vai ser lambda mais 2, lambda mais 3, que isso aqui é igual a lambda ao quadrado, mais 5 lambda mais 6. Então, vou ter esse sistema de equações. Menos 1 menos K2 igual a 5. Menos 2 menos K2 igual a 6. 6. Muito bem. Isso aqui quer dizer que K2, nesse caso, teria que ser igual a menos 6. E, na segunda equação, K2 teria que ser igual a menos 8. E eu não consigo fazer com que K2 seja menos 6 menos 8 ao mesmo tempo, pelo menos não nessa realidade. Então, eu não consigo colocar nesses polos menos 2, menos 3, mas eu consigo colocar nos polos menos 1, menos 2, por exemplo. Então, isso que acontece na alocação de polos quando eu não tenho controlabilidade. A minha alocação não é arbitrária, eu não consigo colocar onde eu quiser, nos pontos que eu desejo. Nesse tema específico, quando eu tenho as minhas matrizes A e B dadas dessa forma, quer dizer que minha dinâmica é dada por isso aqui. x1 ponto é igual a menos x1, x2 ponto é igual a menos 3x1 mais 2x2 mais 1. Né? Daqui já dá para ver que o sistema não é controlável, porque o sinal de controle ele afeta a dinâmica do x2, mas em nenhum momento ele afeta a dinâmica do x1. Né? Tipo, o x1 ponto ele só depende do x1. Né? Tipo, isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Eu tenho que x1 vai ser o x1 de 0 vezes exponencial de menos t. Vai ser dado por isso aqui, independente do sinal de controle U. Né? Não tem o x2 aqui influenciando a dinâmica do x1. Quer dizer que o meu sinal de controle ele não afeta nem diretamente e nem indiretamente a dinâmica do x1. Então, esse variável de estado ele está sem ter atuação do controle nenhum. Né? A sorte é que esse cara é estável e o polo dele é menos 1. Então, eu sempre vou conseguir, nesse caso, fazer uma alocação de polos se um dos polos desejados for o menos 1, que é o caso que a gente viu aqui. Quando um dos polos era o menos 1, eu consegui. Quando menos 1 não era um dos polos desejados, não dava. Porque o menos 1 está fixo. Tá? Neste caso aqui. Isso vai acontecer quando o sistema não é controlável. Às vezes eu não consigo... Às vezes o meu sinal de controle ele mexe no x1 e no x2, mas não de maneira independente. Sempre vai, por exemplo, afetar x1 mais x2, por exemplo. Mas não tem uma independência entre os dois. Pode acontecer esse caso também no caso do sistema não controlável. Então, esse que é o caso da não controlabilidade. Eu não consigo fazer uma alocação arbitrária. Mas, dependendo, se eu fizer uma análise legal para saber quais polos são, quais modos do sistema são controláveis, quais modos são não controláveis, nesse caso aqui o menos 1 ele não é controlável, mas ele é estável. Então, eu consigo estabilizar. Eu consigo fazer alocação se menos 1 for um dos polos. Okay? Então, essa que é a ideia da alocação de polos. Se eu ver aqui no Octave e eu usar o K, usar o Aker de A, B, menos 1, menos 2, ele não vai conseguir encontrar o ganho de alimentação de status, porque ele usa a inversa da matriz de controlabilidade, isso vem lá do método Ackermann, e nesse caso, nossa matriz de controlabilidade não tem inversa. Né? O determinante é nulo, eu não consigo ter inversa nesse cara. Tá? O comando place, por outro lado, que é um outro comando, um outro algoritmo interno que faz a alocação de polos, ele até consegue fazer a alocação. Ele até consegue dar um resultado. Porém, ele se comporta de uma maneira meio estranha aqui, eu não sei como que é a implementação, mas ele acaba não alocando exatamente nos polos que eu desejo. Tá? Então, esse é um caso que quando a gente simplesmente se baseia só nos comandos prontos do Octave, do MATLAB para fazer a alocação, acontece essas coisas estranhas, e se a gente não sabe o que está acontecendo, se a gente não sabe a teoria, a gente fica perdido. Um comando não funciona e outro deu certo, mas não alocou onde a gente queria. E eu não sei exatamente por que isso acontece, a implementação interna do Place.
Se não me engano, no MATLAB não acontece isso, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Beleza? Então, esse que é a alocação de polos. Por hoje é só. Valeu!